aqui pra gente. Então, É segura aí. verdade, vamos segurar. Tá ouvindo, Tony? Fez eu atrasar aí que eu tava na tua festa, Tony. E eu quero agradecer aqui, Artei, mais um ouvinte aí. Ele é de Araponga, Minas Gerais, o Hamilton Ramos, curtindo aí a nossa programação. Obrigado, meu querido. Obrigado Minas mesmo Gerais. pelo carinho. Araponga. Araponga. Poxa, que legal, Hamilton. Acompanhe sempre a gente aqui. E muitos amigos aqui Interagindo com a gente nas com a redes gente. sociais. Olha aqui, o Aldo Nora. O Aldo Nora é muito conhecido em São João, família muito conhecida. Ele está em Brasília, o Aldo Nora. E ele está dizendo que ele acompanha a nossa programação lá em Brasília. Um abraço, viu, Aldo? Quando você estiver em São João, nos procure, mande uma mensagem também para a gente poder falar com você. Você contar da tua vida, o que está fazendo, como é viver aí em Brasília. Deve ser bom, hein? Viver em Brasília é gostoso, né? Brasília é gostoso. Pra você visitar uma vez ou duas depois. É uma cidade mais chata do mundo. Desculpe se tiver alguém que nasceu lá. Ou cidade chata. E muito mal frequentada. Desculpe. A Sônia Zerbeto também. Nossa amiga. Nossa amiga, um abração, viu, Sônia? Estou ansioso para te fazer uma visita, para a gente poder gravar com você aí. A Sônia fez história e tem histórias para contar para nós. Eu queria marcar com você, Sônia, com o seu marido, para a gente falar sobre os italianos em São João. A Sônia sabe tudo, conhece tudo. Então é muito. Esse dia nós tivemos aí o telefonema no nosso programa do senador, foi deputado federal, foi senador da República da Itália, o Fausto Longo. Temos gravado aí, né, a participação dele. Ele mandou uma mensagem aqui para outro descendente italiano de São João, que é o Pedro della Libera. Então, Sônia, a gente gostaria de poder falar um pouco sobre os italianos. Eu tenho aqui uma pesquisa prontinha sobre os italianos de São João da Boa Vista, programada aqui para o nosso programa, mas tem histórias maravilhosas sobre os italianos. Conseguimos chegar até agora no sírio-libanês, né? Tem os espanhóis, tem os italianos. Tem muitos ainda. Né? Mas nós vamos chegar lá. Então, Sônia, fica você aí comprometida a nos dar uma entrevista. Nós vamos aí, tá? Eu e a Soninha vamos gravar com você aí. Quero mandar um abraço para o Luizinho. O Luiz Alberto faz chover, Luizinho lá da Discussão, lembra disso? Sim. Discussão é história, hein, Luizinho? Vou contar a história da Discussão. Eu acho que todo mundo que tem 40 anos de idade, 50, lembra da Discussão, né? Verdade. Acho que foi a primeira de São João, a casa de som. Não, eu acho que eram eles e o Anfi, né, na época, na ocasião. Tinha o Anfi. Mas eles foram muito famosos. Sim, história muito aqui. famosos. Luizinho, que alegria ter você, meu amigo. Eu gosto muito do Luizinho, tem umas pregações muito bonitas do Luizinho, umas mensagens muito bonitas. Eu estou ansioso para que o Luizinho volte a propagar suas mensagens aqui na Rádio Piratininha. O Luizinho tem coisas importantes para nós. Eu fiquei muito feliz aí com o teu recado, viu, Luizinho? O Oduvaldo Claro também Também, nosso ouvinte nosso. mandou elogios. Acompanhando a gente nas redes sociais. Que legal. Nós estamos nas redes sociais, né? Nós estamos na Rede Piratininga, estamos na rede, estamos no Instagram também, tá? E você pode colocar a sua mensagem aí, você pode dar a sugestão de pauta. Qual o tema que você quer que a gente aborde aqui? Você mora numa rua, quem é essa pessoa? Você tem a curiosidade de saber? Mande para nós, que se nós não soubermos, nós vamos pesquisar, né? Já a Avenida, quem era Dona Gertrude, todo mundo pergunta, nós já respondemos. Esses dias nós atendemos aí moradores da João Osório, já respondemos também. Vamos inclusive postar, ainda hoje talvez, ou amanhã, aí o nosso programa sobre quem foi João Osório. Enfim, se você tiver essa curiosidade, pode mandar para a gente aí, use as redes sociais, use o Face, o Instagram, mensagem chega até nós e a gente vai responder. A Eunice Cunha, né? É outra que mandou uma mensagem. Tem uma querida minha, muito querida, que me mandou mensagem, escrevi um livro junto com ela, Neuza Menezes, da Academia de Letras, e ela está gostando aí do nosso programa, tem acompanhado, e tem uma preocupação até que ela me colocou, se a gente está guardando aqui as nossas edições. Olha, a Neuza sabe, eu escrevi alguns livros, e alguns sobre a história de São João, Os Campos de São João, um livro que fala a história de São João romanceada. Daqui a pouco nós vamos falar de Dom Pedro II hoje,
Daqui a pouco eu vou citar o livro, aí eu mostro o livro para o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Face, pelo Instagram, e vou explicar por que nós fizemos isso. Eu tenho procurado, tenho já pronto, talvez saia um livro aí com pequenas histórias de São João da Boa Vista. Mas eu entendo a história assim, como, né, a história oficial, mas as histórias do povo, que eu acho que isso que é muito importante. Eu vou ser mais cuidadoso, viu, Neuza? Eu vou guardar mais as histórias, quem sabe a gente publica aí um novo livro com essas histórias aqui que nós estamos contando. Olha, uma participação aqui muito legal do nosso amigo, ele até gravou um áudio, mas nós vamos colocar amanhã talvez o áudio, que é o Marcelo Tarifa, lembrando pra gente a versão do Morro da Canjica, né? O Marcelo, não sei se era tio ou avô dele, o Belisário, que era o dono da fábrica de canjica ali nas proximidades, ou no próprio Morro da Canjica, que nós estamos falando, na verdade, da Rua General Osório hoje, e que chamou lá atrás, no passado, o Morro da Canjica. Marcelo, nós temos aí duas versões, nós colocamos aí as duas versões, inclusive de um parente teu, não sei se primo, que ele inclusive mandou um áudio explicando aí a história da fábrica de canjica lá do Belisário, né, que foi antepassado de vocês. Nós já colocamos as duas versões, né? A que dava conta de que chamava-se ou apelidava-se a General Osório de Morro da Canjica, porque era o íngreme, terra, barro, poeira, e o povo dizia, precisa comer canjica para ter força para subir aqui essa rua. E também porque tinha lá a fábrica de canjica do Belisário. E a gente entende que talvez as duas versões, entende? Talvez não. Sejam verdadeiras, né? As duas versões, devia ter a fábrica e daí o Morro da Canjica, e é preciso comer canjica para subir mesmo, então por isso que a fábrica está lá, enfim, são as duas histórias que o povo conta, nós colocamos as duas versões aqui, viu, Marcelo? Deste teu antepassado e também essa que o povo conta aí bastante, ok? Nós vamos aqui, Soninha, dar os alôs, tem mais algum recado? Não tem mais não, mas tem o recadinho do patrocinador e a gente volta com a nossa história de hoje. Isso, não precisa nem cortar o som. Vamos ouvir um abraço do pessoal da Pérez Moto, firme e forte aqui com a gente, contando as histórias da nossa cidade. Vamos lá. Histórias da minha cidade, com o professor Chico Artem. Oferecimento Pérez Moto, a sua concessionária Honda. A novidade mais quente do momento já chegou na Pérez Moto. Nova Honda CB300F Twister. Designer totalmente reformulado. Motor flex de 300 cilindradas. Painel 100% digital. Câmbio de 6 marchas. Iluminação Full LED. 3 anos de garantia e muito mais. E é claro, a nova CB300F Twister já está disponível no consórcio Honda, que é a melhor maneira de você adquirir a sua moto 0 km. Entre em contato agora mesmo com a Pérez Moto através do WhatsApp 19996003300 ou através das nossas redes sociais. Pérez Moto, a concessionária Honda que está sempre do seu lado. Das horas e 40 minutos e voltamos aí para o nosso quadro muito gostoso. O pessoal gosta de interagir e hoje nós vamos dar sequência à história do imperador, né, Até? Exato, eu expliquei isso ontem para os nossos ouvintes, né? Nós estamos procurando assim intercalar histórias lá de trás, né? Sim. Da época mesmo remota da nossa cidade, e histórias atuais para que as pessoas também, para a gente avivar a memória das pessoas e, enfim, para as pessoas interagir mais com a gente, também colaborar com as nossas pesquisas permanentes, contando suas histórias, trazendo informações. Olha, o que, na verdade, nós estamos talvez ensinando história para muita gente, mas também estamos aprendendo muito. Com certeza. O que eu já tenho de informações. Essa do Belisário, por exemplo, eu não sabia, não tinha essa versão, viu, Marcelo e familiares do Belisário? Fiquei muito feliz, vou até anotar aqui nas nossas histórias aqui, para poder trazer essa informação. Se for escrever algum livro, se for, enfim, vamos colocar essa história, vamos pesquisar um pouquinho mais desse antepassado de vocês, se vocês puderem ajudar, mandando essas informações para nós, fica muito legal. Bom, então nós falamos que tinha a segunda parte da visita do imperador
Dom Pedro II a São João da Boa Vista. Quero explicar o seguinte, uma das coisas mais difíceis que tem é pesquisar a visita do imperador de São João da Boa Vista. Sabe por quê, Sônia? Não. Porque junto com a história oficial tem muita lenda. Eu acho que não houve um fato que despertou mais a imaginação das pessoas do que a visita do imperador à nossa cidade. Por quê? Bom, tem outros fatos assim marcantes que despertaram muito o imaginário popular, né? A questão do cachorro amigo, que nós ainda nem abordamos aqui, é verdade, e tem muita gente que já está nos pedindo, lembrando. As histórias da Dona Beloca também. A Dona Beloca foi uma lenda da nossa cidade, né? Nós explicamos que há muito tempo São João, tão importante que São João era conhecido até em São Paulo por fazendão do Beloca, tanto da Dona Beloca, tanto que ela era influente. Qual o outro período? Foi a implantação do bispado, foi muito marcante, mas a visita do imperador, até hoje você encontra pessoas falando da visita do imperador. Eu visito algumas pessoas, provavelmente mais idade, e eles me mostram objetos, falando com muita convicção que aquele objeto é da época do imperador, que o imperador esteve aqui, que o imperador bebeu café naquela xícara, comeu naquele prato, e alguém que falou, olha, a minha fazenda, o meu bisavô foi servido a carne veio da fazenda do meu bisavô. Olha, são tantas histórias e a gente acredita em todos, mas se o imperador tivesse tomado todos esses cafés, tivesse comido todas aquelas carnes, ele teria tido uma congestão ali. Né? Porque é muita história. Então você vê que isso mexe muito ainda com o imaginário das pessoas. Eu já expliquei também que a professora Suzana, está fazendo uma pesquisa lá em Petrópolis, chegamos aí até Petrópolis, estamos mantendo contato com o Museu de Petrópolis pelo seguinte, Sônia, tudo que o imperador fazia, todos os dias, tem um diário, né, relatando tudo o que ele fazia, tudo, como as impressões dele, que às vezes ele escrevia, né? Então a gente marcava, ele marcava tudo isso nesse diário. Então eu quero saber qual a impressão que o imperador teve de São João da Boa Vista, né? O que ele achou aqui da nossa cidade, né? Para poder contar com mais exatidão. Eu escrevi um livro, aliás, o livro talvez que mais me deu prazer de escrever, foi publicado pela Tex Editora do Rio de Janeiro, mostrar aqui para os amigos do Face, do Instagram, chama-se Nos Campos de São João. Eu estive vendo que a Celina me parece que está esgotada aqui a edição em São João, mas você bater no Face, se alguém quiser adquirir, parece que tem aí nessas vendas aí pela internet, tem Nos Campos de São João. É a história de São João da Boa Vista, Sônia, romanceada. Primeiro, por quê? Porque se você contar a história oficial, muita gente perde a atenção, né? Se você contar a história sem um certo diferenciamento, somente os mais jovens não vão gostar, né? Então você tem que contar, a melhor forma de você contar uma história é contando essa história romanceada. Tem um dos maiores escritores da América do Sul, se não o maior. Uma frase dele, era um jornalista que se tornou escritor, ganhou o prêmio Nobel da literatura, que aliás o Brasil não ganhou, esse é outro assunto, mas ele ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura, que é o Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, o amor no tempo do cólera, coisas maravilhosas ele escreveu. E ele se transformou de jornalista para escritor, que lhe deu fama mundial, fortuna. E uma vez perguntaram para ele assim, mas por que essa mudança de jornalista para romancista, né? E ele deu uma resposta muito legal. Ele falou assim, parou, pensou e falou assim, olha, porque a única maneira que a gente tem de contar a verdade é escrever um romance, né? Porque a verdade não está no fato concreto, está no envolto dela, está no que as pessoas pensavam, imaginavam. Então Gabriel Garcia Marques resolveu essa questão nossa aqui, né? No caso da visita do imperador, com tantas lendas assim, nós procuramos, e no meu livro Nos Campos de São João, tem aqui alguns capítulos sobre isso, então eu procurei realmente mostrar bem romanceado e ocupando tudo o que o povo falava.
certo? E muitas coisas não estão ainda confirmadas oficialmente. Para você ter uma ideia, até agora eu e a professora Suzana não encontramos a passagem dele em São João. Fui daqui a Petrópolis, fui lá no Museu Imperial, até vou colocar a foto depois da nossa visita lá no Museu Imperial, o filminho que eu fiz lá da carruagem de Dom Pedro, vou colocar no nosso Face, se vocês me permitirem aí. À vontade. Tá. Então, aí, mas não achei ainda o que eu queria, tá? Mas vou achar. Mas essa visita, oficialmente, dia 22 de outubro de 1886, conforme eu comecei a falar na primeira parte que nós abordamos aí a visita do imperador a São João. Movimentação imensa, que ultrapassou a história, que até hoje, como eu disse, é lembrada, né? São João, durante muito tempo, tinha a corte do divino, que era um desfile que vem da tradição dos portugueses e tal. Nessa ocasião sempre se lembrava da visita do nosso imperador. E o que o imperador fez em São João também, Albeiras, onde hoje eu moro, que me dizia com toda certeza, o imperador parou aqui e visitou a casa dos meus antepassados, porque eles eram monarquistas. Ele tem razão nisso, eram monarquistas. E passaram para ele que o imperador parou lá para visitar a casa. A questão de São João, onde ele esteve, o professor João Batista Canapeco tem a seguinte versão, que o imperador subiu a rua São João hoje, que na época tinha outro nome, foi até a igreja catedral hoje, na época também não era igreja catedral, fez as orações dele, fez uma doação e veio, pegou o trem e foi embora. Essa é uma versão, né? Mas eu também aí, nós estamos pesquisando também lá na Igreja Catedral, porque a Igreja Catedral, a Igreja Católica também anota, chamado Livro do Tombo, anota tudo o que aconteceu. Então eu até pedi já para algum amigo, agora mudou o bispo, vou pedir para que o bispo nos conte também, nos permita essa pesquisa, para a gente saber como foi o dia 22 de outubro de 1886, se o imperador realmente esteve lá, se fez essa doação, quanto doou. E aí tem muitas histórias, porque todo mundo de famílias importantes diz, mas minha família veio aqui, ele esteve na minha família. É difícil a gente falar o que é verdadeiro ou o que não. O que a gente sabe, com certeza, nós já falamos na primeira parte, a questão, a briga com a banda. Sim. Né? A questão que a cidade era extremamente monárquica, era totalmente republicana. Havia os monarquistas, mas que vereadores, por exemplo, não tinha mais vereadores republicanos, monarquistas, todos eram republicanos. Que houve uma grande apreensão, porque eles se discutiam muito, vamos receber o imperador vai passar em São João, vamos fazer uma festa para o imperador ou não fazer essa festa, né? Tinha muita gente que era contra fazer a festa por ser republicano. Na verdade, fique bem claro, o imperador não veio visitar São João, a gente fala visita do imperador, mas ele esteve aqui de passagem. Ele parou, ficou um dia em Poços de Caldas, ele veio inaugurar o ramal ferroviário, né? Ele veio no trem, né? Marcando e registrando a inauguração. Então havia, por parte dos assessores do imperador, uma preocupação havia. Muitos eram contrários a ele parar na estação de São João da Boa Vista. Parar, imagina descer e visitar, né? Parar. Porque eles entendiam que poderia ter alguma manifestação contrária. Eles sabiam que a cidade era republicana. Tinha protestos, né? Sabemos também, oficial, que a banda de Mujimirim que se apresentou não foi a banda de São João. Explicamos que nós não temos aí as razões, né? Tem 3 versões. Primeira versão, de que a banda era republicana e se recusou a tocar para o imperador. Duvido. Segunda versão, de que a banda de Mujimirim era mais glamourosa, que os organizadores quiseram desprestigiar os coitadinhos dos nossos músicos, né, para trazer músicos mais glamourosos. É fato, a banda de Mujimirim era uma banda muito mais glamourosa, porque Mujimirim era a grande cidade da época, tinha mais glamour. E terceira versão é que o coronel Joaquim José, que era quem organizou a festa, aliás, do Partido Republicano convicto, né, mas uma pessoa ponderada. Até contei essa história também, que coube a ele a decisão, vamos receber o imperador ou não. E ele republicano, junto com o padre José Valeriano, que eu falei também que vamos abordá-lo nos próximos programas,
e o João Osório, parente do João Osório da Avenida, decidiram que iriam receber, sim, o imperador, que era o imperador brasileiro, tinha que receber com todas as honras. Então aprovaram uma verba generosa da Câmara Municipal, o município pagou para poder festejar o imperador. E dizem que o organizador, que era o Joaquim José, não entrou num acordo com relação ao cachê dos músicos de São João, que queriam cobrar um pouquinho alto, então ele foi buscar lá em Mogimbei. Então são as 3 versões, que a gente não conseguiu comprovar ainda qual verdadeira. Mas o fato é que havia apreensão, havia o medo e havia uma certa tensão no ar se deveríamos, se o imperador deveria parar ou não. Também noticiamos na primeira parte a festa que São João preparou. Foi um glamour, as linhas totalmente tomadas, né? Tem vários testemunhos disso. Tem pesquisa do grande Teófilo Ribeiro de Andrade, foi outro historiador de São João, do Osório de Oliveira, também foi outro historiador de São João, que fala que realmente foi uma coisa inesquecível. E a festa foi servida, foi um banquete, a cepips, a palavra, foram servidos ali na própria estação ferroviária, né? Certamente para não haver deslocamento do Dom Pedro para uma área, não tinha também um local melhor para receber o Dom Pedro. Então a ideia era fazer ele próprio na estação. Se ele parou e comeu, também não sabemos. É muito difícil. Ele pode ter experimentado, feito alguma coisa, estava junto com a princesa, com a rainha, com a esposa, Teresa Cristina, estava junto com a família. Não me consta que a princesa Isabel estivesse acompanhando, não estava, senão teria anotações, mas estava toda a família, toda a comitiva, né? Nessa primeira versão que nós temos aí do passeio até a Igreja Catedral, sabe-se também que ele estava com problemas na perna, ele não podia caminhar a pé. Então tem versões que ele foi na Saldanha Marim, caminhou, não, ele não poderia ter caminhado a pé. E tinha chovido muito, e estava barro. Imagino. Né? Imagina o imperador bonitinho, arrumadinho, com as roupinhas chique, devia estar com roupinha chique, né? A princesa, a rainha também, eles subiam em liteiras, que era assim, os escravos carregavam, né? Cada um, 4 escravos, né? Cada um segurando uma parte um pequeno caixotinho, né? E lá ia o imperador, lá ia a imperatriz atrás, e foram conduzidos aí por liteiras até a Igreja Catedral, que é a versão mais crível, mais possível, né? E a outra versão é que ele não saiu dali. Agora, tem uma versão muito linda que o Domingos Teodoro traz, que é importante, eu trago também com muito detalhe no meu livro, eu fiquei de trazer aqui, que era com relação aos irmãos Heder, Nicolau Heder e o seu irmão. Esses dois, eles não eram do Brasil. Os irmãos Heder, eles eram luteranos de religião, alemães, se não me engano, vou confirmar depois isso, e vieram para São João da Boa Vista para trabalhar justamente na construção da estrada de ferro, né? E eles se encantaram aqui com São João da Boa Vista, se encantaram com São João, tanto é que aqui ficaram. Fixaram a residência? Quase todos os Heders que moram em São João são descendentes desses dois. E eles deram uma contribuição enorme para a nossa cidade. Primeiro por ser luteranos. E luteranos, eles eram contra a escravidão. Então tem várias movimentações. Ser abolicionista, ser contra a escravidão, já mesmo no final do Império, ainda era proibido. E eles tinham que agir, e agir com muito medo, porque os que desejavam ainda manter seus escravos eram violentos. Se a Soninha fosse abolicionista contra a escravidão, você ia apanhar, ou morrer. Eles matavam-se com muita facilidade. Então era assim, um movimento secreto. Ser abolicionista, ser contra a escravidão, tinha que ser secreto. O imperador, ele já tinha uma enorme vontade de acabar com a escravidão no Brasil. Estava sendo pressionado também. A Inglaterra não queria mais escravos no Brasil. Todo mundo já tinha libertado seus escravos. Para o Brasil, aquilo é um atraso violento. Então, por uma questão religiosa também, de convicção,
os irmãos Hedders eram contrários à escravidão. E o que eles faziam, os abolicionistas? Quando eles sabiam lá que tinha alguém maltratando os escravos, ou que eles juntavam dinheiro entre eles, faziam uma campanha para comprar aquela escrava. Então aí, quando via dinheiro na frente, o proprietário acabava vendendo, né? E com isso eles diminuíam muito a dor, a angústia desses escravos, e principalmente dessas escravas. As escravas sempre sofreram mais que os escravos. Sim. Sempre, porque a escrava, além de tudo, não podia ter filho, tirava o filho logo criança, pegava o filho menino e já punha na labuta logo criancinha. Imagina o sofrimento de uma mãe. E estuprar, isso era comum, né? Não era respeitada de forma alguma. Então a mulher escrava sofria muito mais. E nos autos desse historiador que eu citei, diz que no dia da visita do imperador foi uma atenção muito grande, porque além da questão republicana, tinha essa questão dos abolicionistas. E o que fizeram os irmãos Hedders? Sabendo da simpatia, sabendo que a monarquia já caminhava para o fim da escravidão, nós estamos quase no final aqui da monarquia, eles levaram 2 escravas que eles tinham comprado, que sofriam muito, e eles compraram essas 2 escravas e eles levaram na estação para mostrar para o imperador e pedir para que o imperador assinasse ele próprio, com a mão dele, a carta de alforria. O que é a carta de alforria? A carta que dava liberdade para essas escravas, né? Então eles levaram as 2 escravas. Agora você imagina os monarquistas, você imagina os donos de terras, de escravos. Quer dizer, houve uma tensão ali muito grande, né? Não deve ter tido briga ou violência porque o imperador estava lá. Mas, para a surpresa desses donos de terra, desses escravocratas, o imperador, consta que deu um enorme sorriso e disse uma frase mais ou menos assim: você não imagina com que alegria faço isso. Ai, que maravilha. Né? E ele próprio assinou a carta de alforria dessas 2 negras que foram então libertas, né? Então aí ele também já assinalou: olha, nós vamos caminhar para o fim da escravidão. E aí, obviamente, todos eles é exemplo do que aconteceu no Brasil inteiro, que caiu a monarquia, essencialmente porque libertou os negros, né? Porque os pretos, como se fala hoje, tem uma discussão besta aí de preto, negro, quer dizer, uma bobagem, como se isso me disse preconceito, mas enfim, é outro assunto para outro dia. Mas então, já sinalizou que a monarquia caminhava, e foi uma coisa linda que aconteceu em São João da Boa Vista, nesse dia aí de outubro, quando o imperador esteve aqui, né? Eu relato muito isso, repito, no meu livro. Eu espero, vamos ver, tentar fazer uma segunda edição, quero fazer até mais resumida, assim. Simplificar um pouco mais, até o final também, porque o livro conta a história de São João, desde os tempos de antanho, né? Desde quando chegou a primeira pessoa aqui, né? Até 1900, aí eu parei ali, né? E acompanhar da história para um cão. Eu falo sobre isso depois, que o nosso horário também está chegando ao fim, né? Mas eu relato bem isso nesse livro, né? Essa preocupação de, olha, foi exatamente assim, porque se é um livro de história, tem que ser exatamente assim. Então, se é um romance histórico, é diferente. Não necessariamente. É diferente. Então, eu não queria perder as histórias que o povo conta, então eu queria colocar tudo isso no meu livro, Nos Campos de São João, foi por isso que eu coloquei. Minha querida Soninha, eu estou vendo que você está muito atenta. Você gostou da história do imperador? Amei, eu amo história, né? Mas amei. Eu quero você prefere as histórias mais velhas ou as mais novas? As 2. As 2. Então tá bom. Olha, o pessoal aí também nos dê sugestão de pauta. Nossos Manda pra vídeos gente. permanecem nas nossas redes, né, Morelli? Tanto no Face como no Instagram. Pode ouvi-los a qualquer momento e faça teu comentário abaixo, dando sugestão de pauta. Ontem nós falamos do Instituto de Educação, nós vamos fazer um sobre o Grêmio Augusto de Freitas, né? Ficamos de fazer, hein? Olha, tem também o Aniceto Barbosa, colocou aqui, que é também tema dos próximos programas nossos aqui, que é o Cidade contra Cidade, quando São João participou. Vamos Não foi só voltar. São João, a Gás da Prata também participou do Cidade contra Cidade.
E o Aniceto aqui casualmente colocou um comentário, um abraço, viu, Aniceto? Queremos te ouvir, hein? Que ele fez o papel de Dom Pedro no Cidade contra Cidade. E a gente vai ficar sabendo mais amanhã, na nova etapa do Segura que História senão da não Minha para. Cidade. Começa a falar, não para mais. Minha gente, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Hoje, amanhã e